com essa intenção, não é, de criar aqui uma escola de artes que pudesse formar uma geração de pintores dentro dessa grande tradição francesa. Então aqui são os alunos que são a primeira geração, são os professores, né? O Toné, o Debré, e a primeira geração de alunos que são o Araújo Porto Alegre, o Pedro Américo e o Vitor Meirelles. O Pedro Américo é um grande pintor oficial, um grande pintor apreciado pelo imperador e pela família imperial. Ele era bolsista do imperador, viveu quase o tempo todo na Europa, quase toda a sua obra é produzida na Europa, né? Quer dizer, estudo para a alegoria da libertação dos escravos. É uma obra simbólica, né? Quer dizer, ela mostra a liberdade rompendo as correntes, né? Quer dizer, o anjo mau da escravidão sendo suplantado, né? Uma outra sala que é dedicada a um outro período da Academia de Belas Artes, que é o período em que a escola se estabelece sob a direção dos irmãos Bernardelli, né, do Rodolfo Bernardelli principalmente. São artistas já formados na Europa, formados na Itália principalmente, que já têm uma outra possibilidade de produzir a arte ao serviço do Estado. Então a Pinacoteca tem um conjunto de mais de 600 desenhos do Henrique Bernardelli, além de vários estudos e várias esculturas do Rodolfo Bernardelli. E é um acervo que era muito pouco mostrado e que nós decidimos então valorizar e trazer à exposição. Seguindo o nosso roteiro, depois de passar então por duas salas que falam um pouco da história, né, da Academia de Belas Artes, a gente passa a falar do funcionamento, digamos, da escola. Uma das salas, portanto, é dedicada ao ensino artístico na academia e esse ensino está baseado em algumas premissas, como, por exemplo, o estudo do nu. A representação do corpo humano em ação era o ápice que um artista podia conseguir. Isso na pintura histórica, principalmente, que era o gênero de pintura mais valorizado dentro do processo, né, da hierarquia do aprendizado na academia. Outra coisa bastante fundamental no aprendizado artístico acadêmico era a cópia dos grandes mestres. Antes de o artista ter autonomia para inventar, para criar suas próprias composições, ele aprendia copiando de quem já sabia, não é? Ele aprendia a partir dos grandes exemplos da história da arte mundial. E é por isso que a gente vê, então, por exemplo, artistas como Oscar Pereira da Silva copiando Proudhon, né, um grande mestre francês, e mesmo Almeida Júnior já copiando a cópia da cópia, né, o que é mais interessante, porque um artista estudando no Brasil tem pouco acesso a esses grandes mestres europeus. E o Almeida Júnior, então, no seu processo de aprendizado, ele copia a pintura que o seu mestre, Vitor Meirelles, tinha feito na Itália de um artista italiano. O tema principal dela é pensar o nu além da Academia de Belas Artes, das escolas de belas artes. Desde como essas obras são feitas, né, no ensino tradicional, até como isso ultrapassa o desenho do nu, a representação do corpo humano para artistas modernos, né? A gente poderia chegar até a contemporaneidade, o corpo como centro da obra. O movimento moderno brasileiro em arte, por muito tempo, ele renegou o 19 e todos os métodos de aprendizado da escola, enfim. E o que eu tentei mostrar é que existe uma continuidade, uma tradição, mesmo na modernidade. A Anita Malfatti é uma artista-chave, né, do movimento moderno. Enfim, alguns historiadores consideram a exposição de 17 o primeiro marco, outros são a exposição de 13, do Lazar Segal. Mas ela, em todo o aprendizado dela, mesmo mais tradicional, como quando ela está nos Estados Unidos, na Independent Arts of School, ela vai ter esse desenho de nu importantíssimo no trabalho dela. Ela vai trabalhar muito mais com o nu masculino, ele é uma coisa muito erotizada, forte, e ela pega esses personagens e os distorce. E é importante mostrar esse momento da carreira dela, não só dentro do trabalho dela, mas para a história da arte brasileira. No século XIX, você vai ter novos gêneros que são incorporados. E aí você vai ter uma hierarquia do homem na sua visão pública até os objetos inanimados. Então, a ordem no XIX, basicamente, é
pintura histórica, pintura de gênero, que são as cenas cotidianas dos homens na sua casa, retrato, né, o homem individual, a paisagem e a natureza morta. Um dos exemplos de pintura histórica nessa sala é essa pintura do Visconti, que embora tenha uma linguagem que já é bastante moderna para a época, é uma obra de 1900, ela é a representação de um fato histórico, né? O Visconti apresenta, por exemplo, essa figura de mulher de torso nu, que é uma personificação da providência divina, que pousa a mão sobre a cabeça do Pedro Álvares Cabral, que tem nas suas mãos, por sua vez, o leme, não é, da caravela que vem descobrir o Brasil. E com isso ele evoca, portanto, essa intervenção divina na descoberta do país. Pedro Alexandrino é um pintor paulista da segunda metade do século XIX e início do século XX, que se dedicou especialmente a pintar naturezas mortas. Ele foi aluno da academia por um período, mas ele teve uma série de dificuldades financeiras, ele volta para São Paulo. Antes de ser da academia, ele é aluno do Almeida Júnior, ele retorna para São Paulo e volta a ser aluno, e o Almeida Júnior consegue que ele vá para a França como pensionista do estado de São Paulo. Por grande tempo, ele foi aluno do Almeida Júnior e foi modelo em 2 quadros do Almeida Júnior. Ele é modelo no Caipiras Negaciando, é o homem que está de joelhos, e foi um grande amigo do Almeida Júnior. Quando eles vão para a França, eles vão juntos. E é o próprio Almeida Júnior que o aconselha a se especializar nas naturezas mortas, porque fala que ele vai ser um grande mestre nesse gênero. O Pedro Alexandrino, ele tenta sempre trazer uma intimidade, dar vida a esses objetos inanimados. Ele vai usar elementos, né, que ele vai colecionar vários desses objetos, existem vários que pertencem ao acervo da Pinacoteca. Ele vai sempre trazer esses objetos que têm um significado também para ele, como, né, uma peça rara, difícil de ter, e mostrar a que classe social ele faz parte.